Bom dia, nessa manhã de domingo vamos falar sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 20, do versículo 20 em diante, onde diz assim, o pedido dos filhos de Zebedeu, aonde a mãe dos filhos de Zebedeu veio fazer um pedido para Jesus, já chegou se ajoelhando, pedindo, pelo amor de Deus, sabe, que colocasse um à direita e outro à esquerda. E é muitas vezes o que acontece. As pessoas se ajoelham e pedem para o Senhor aquilo que não convém, aquilo que não é para ser. Às vezes, está dentro de uma igreja, está num lugar e quer um cargo, mas aquele cargo não pertence às pessoas, às vezes. As pessoas pedem errado. As pessoas aprendem errado e fazem as coisas errado. Aqui a gente vê uma mãe desesperada, ajoelhada aos pés de Jesus, querendo que ele colocasse uma à direita ou outra à esquerda. E às vezes o que acontece dentro da igreja, sabe? A pessoa vai até um pastor, vai até um padre, vai até alguém e pede para colocar o filho dela, ou a filha dela, ou os filhos, as filhas, naquele cargo. Mas aquele cargo, às vezes, não é para ser para a pessoa. Certo? Se você estiver fazendo o que é certo, você não precisa pedir cargo para Jesus para ficar na direita, na esquerda dele. Basta você fazer o que é certo. Basta você amar o próximo. Certo? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa gentil, uma pessoa educada com os filhos, com os netos, sabe? Com as gerações, com as mães, com os pais, uns com os outros. Certo? A direita ou a esquerda, sabe, de Jesus Cristo, não convém a ele saber a quem está reservado. Só vem a quem a Deus acha que é para ser. Está ao lado de Jesus. Porque nas Escrituras diz assim, ó, que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos para fazer, para adquirir cargos, certo? Como ensinar, evangelizar, pregar, certo? Numa igreja tem 4, 5 mil membros, vamos supor numa cidade, e às vezes tem um pastor, tem dois, certo? Não é que todos não podem ser, senão todos querem ser pastor, todos querem ser isso, todos querem ser aquilo. É como se o corpo inteiro fosse uma orelha, ou se o corpo inteiro fosse um braço ou uma perna, certo? Então assim, ó, as pessoas pedem e buscam e procuram cargos que não é para ser para pessoas. Pedem o que é errado para Jesus, certo? Se ajoelham nos pés de Jesus, desesperado, despreocupado, mas tudo tem um tempo na nossa vida. Como está em Eclesiastes, no capítulo 3 em diante, que há tempo para tudo na nossa vida. Por que nós vamos nos desesperar? Por que nós vamos assim nos preocupar? Jesus mesmo disse, descansai. Jesus disse assim, vinde de mim todos os que estáis cansados. Certo? As pessoas preocupadas, ou seja, não precisamos se preocupar. Basta nós confiar em Jesus, nós acreditar nele, acreditar na palavra dele. Porque se a gente pede para o Senhor, se a gente coloca o Senhor contra a parede, ou colocar, vamos supor, um pastor, um padre, alguém contra a parede, uma autoridade contra a parede, que seja a gente colocar um juiz contra a parede, um policial, um advogado, uma delegada contra a parede, querendo aquele cargo, sabe o que vai acontecer? A pessoa que quer isso, que forja alguma coisa ali, a pessoa não vai aguentar, certo? Logo, logo, logo ela vai acabar se enfraquecendo, vai acontecer algo com ela ali, que ela vai perceber que aquele cargo não era para ela. Então é por isso que nós temos que esperar em Jesus Cristo, para que aquilo que é para ser para nós venha. Nós não precisamos assim, tipo assim, mandar outra pessoa, tem que deixar. Temos que dar tempo ao tempo para as coisas, para as com o Senhor, para que não aconteça aqui como aconteceu com essa mãe, que queria colocar os dois filhos dela, um à direita e outro à esquerda. Colocar ao lado, colocar ao trabalho, à frente do trabalho. Mas eram crianças, eram jovens, sabe? Ela não sabia o que estava pedindo. É por isso que nós temos que primeiro ser o quê? Primeiro nós temos que orar para Deus, pedir para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós sabamos o que pedir para o Senhor, para que nós não venhamos nos precipitar, porque nós não pedir para o Senhor coisas erradas, que não nos convém, aquilo que não é para ser para nós. Porque o Senhor foi claro que dizer para ela assim, sentar à minha direita, está escrito aqui, ó, não cabe a mim. Olha só, Jesus disse, não sabeis o que pedis. Pô, olha só, podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim,
disseram-lhe. Sabe? Só que assim, você beber uma coisa é outra. Tipo assim, você participar, mas aquele cargo não é. Não é para ser. Pode participar da igreja, pode ser membro da igreja, tudo. Mas aquele cargo não é para a pessoa. Sabe? Porque a pessoa vai ter que levar aquilo sempre. Então, às vezes, aquilo que a pessoa quer não é para ela. Às vezes a pessoa ora, jejua, faz um monte de coisa para aquele cargo. Depois daquele cargo, ele vê que não era aquilo. É por isso que a pessoa tem que ficar onde ela está. É que nem assim, ó, uma fruta, vamos supor, tem dois pés de fruta, uma da laranja, a outra jabuticaba. Como é que a laranja vai sair do pé de laranja para querer crescer no pé de jabuticaba? Não tem como. É a mesma coisa assim, a vergamoteira sair do lugar da vergamota e lá se infiltrar lá no meio da abóbora, querer crescer como uma abóbora, sendo ela uma vergamota. Não dá. Laranja, laranja, jabuticaba, jabuticaba e abóbora, abóbora. Cada um tem aquilo que o Senhor colocou na vida. Temos que ficar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Porque senão depois o que acontece? A multidão das pessoas vem para cima. Certo? Aí todo mundo se une, te coloca contra a parede, te tira daquele cargo e entra outra pessoa. Às vezes a pessoa que você pensa que é desqualificada é a pessoa mais qualificada para aquele cargo. E a pessoa ela se autodomina como superior aqui, como essa mãe, querendo colocar os dois filhos dela à direita e à esquerda do Senhor. Certo? E não é assim. Não é assim que funciona. Nós temos que primeiro orar a Jesus. Certo? Temos que buscar a presença de Deus. Primeiro buscar a reino de Deus. Não ir atrás de cargo. Tem pessoas que primeiro querem os cargos. Vão, mas eles querem cargo daqui, querem cargo daquele outro. Não, busque primeiro o Espírito Santo, busque o entendimento, busque a sabedoria da palavra, busque os frutos do Espírito Santo, para que vós sejas abençoado, para que uma pessoa não se precipite e ir até uma outra pessoa e querer colocar quem não é para ser naquele lugar, certo? Porque depois as pessoas vão se levantar contra e vão tirar. Vamos colocar outro no lugar. Então, assim, ó, não se precipita a pedir nada para o Senhor. Não peça para alguém. Temos que fazer o quê? Sempre temos que orar ao Senhor, pedir para Ele conhecimento e entendimento, jejuando. Nem que seja 3, 4 horas, uma vez por semana, mas jejua. Faça o jejum das 12 horas, do meio-dia à meia-noite. Para as coisas ocultas, sabe, vir às claras. Para aquilo que você não sabe, você saber, você entender, você ter o conhecimento, ter o entendimento, ter o Espírito Santo em sua vida, certo? Então assim, busque aquilo que é para ser e não deixe ninguém tomar frente daquilo que não é para ser para você, porque se a pessoa tomar frente daquilo que não é para ser para você, certo? Alguma coisa pode acontecer ali. Às vezes a pessoa diz assim para o outro, vai lá e fala para o pastor ou para o padre ou para a autoridade para colocar nós nesse lugar, para ser nós e tem que ser nós. Uma pessoa mais chegada que conhece às vezes não é. Às vezes aquelas pessoas fazem o que elas estão fazendo e não se meter naquilo que não é para ser, nem à direita nem à esquerda. Ficar onde está. Porque esse cargo, às vezes, que está ali precisando da pessoa, é um cargo para ficar um pouco mais desocupado para vir outra pessoa ali. Porque não é às vezes uso da casa. Às vezes é uma pessoa de um outro lugar que vem e preenche aquele cargo e aquele cargo continua andando sem dar problema, porque às vezes colocamos pessoas em algum cargo, em alguma coisa e aquilo se torna um problema na nossa vida, certo? Para que nós não se complicamos. Então fizemos assim, ó, não pedimos nada para o Senhor absurdamente, que aqui foi um pedido que ela fez absurdo, essa mãe. Então é assim, a mãe, o pai, sabe do que tem filhos, tem que aprender, começar pela mãe, começar pelo pai, aprendendo, ensinando os filhos, conversando, para ver se aquilo convém. Mas a mãe e um pai com a família sair evangelizar numa casa, ensinar, não é problema, não é pecado falar de Jesus. Mas tem algumas situações, em alguns cargos, que não é para ser para os filhos. Às vezes é para ser para outra pessoa. Eles ficam onde eles estão. Sabe? Aqui foi um pedido que ela fez e muitas vezes acontece. Certo? É por isso que nós temos que ter sempre o conhecimento e entendimento da palavra. Pensar para frente. Porque às vezes os nossos filhos, nossos netos, gerações, às vezes não é cargo dentro da igreja. Às vezes o que eles têm para fazer é fora da igreja. Evangelizar numa casa, evangelizar na outra casa, conversar de Jesus ali com uma pessoa, um colega de trabalho, mas sempre ir nos cultos, o máximo que puder.
certo? Porque não é só dentro das paredes, é fora, é onde a pessoa está, certo? Então, não peça aquilo para Jesus que não é para ser. Deixe Jesus Cristo, deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida, que a passado o tempo, a passado os anos, você vai saber o que Jesus quer para você e você vai estar mais maduro. Você vai amadurecendo e vai ficar maduro a ponto de saber o que Jesus quer para a sua vida e você vai receber aquilo. Mas não deixe de ir no culto, não deixe de ensinar as pessoas, não deixe de falar de Jesus quando você tiver uma oportunidade. Certo? Aqui ela fez um pedido para o Senhor Jesus Cristo que foi um absurdo, mas infelizmente não era para ser para eles. Por isso que Jesus disse: sentar à minha direita e à minha esquerda, só Deus que sabe, só o Pai dele, porque nem Jesus sabe quando é o dia da vinda dele, certo? E nem nós sabemos aquilo que Deus quer para nós, só quem sabe é Deus. Assim como Jesus não sabe o dia de sua vinda, assim também, nós não sabemos o que Deus quer para nós. É por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas para nós chegar aonde Deus quer que nós cheguemos e nos mantemos naquilo, sem querer a superioridade como muitos homens e muitas mulheres que querem fazer suas casas, fazer seus ninhos, fazer seus pedidos acima dos rochedos como as águias fazem. Mas o que acontece? O que acontece? Deus, o Senhor tira de lá. Por quê? Porque aquele cargo não está fazendo bem para a pessoa. A pessoa começa a se exaltar. Sabe? Ela começa a querer ser superior aos outros. E a superioridade leva a isso. Pedidos absurdos para o Senhor. Então, assim, não façamos esses pedidos absurdos para o Senhor, para que essa superioridade não venha em nossas vidas, em nossos corações. Temos que sempre fazer o quê? Deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se Jesus não sabe nem o dia, nem a hora de sua vinda, nós também não sabemos o que Deus quer para nós. Mas nós sabemos que nós temos que nos aceitar a Jesus, temos que batizar, temos que orar, jejuar, temos que amar o nosso próximo. Não fazer pedidos absurdos para eles, que não nos convém. Deixar o Espírito Santo trabalhar nossas vidas. Tudo é gradativamente. Às vezes leva 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não importa o tempo que leve. Só o que importa é que você fique na presença do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a palavra, lendo, fica se exercitando, que logo saberás o que é para ser para ti. Alguns levam 5 anos, outros levam 20 anos, outros levam 30 anos. Certo? Não é questão de tempo, a questão é só de você ficar na presença do Senhor Jesus Cristo e não querer aquilo que não é para ser para ti. Não se preocupe com essas coisas de cargo, ou se você sabe mais, se você sabe menos. O que importa é que você fique na presença de Jesus, não mentindo, não roubando, não caluniando ninguém e sempre falando a verdade. Sabe que tem coisas que é mais do que cargo. Certo? Você ser uma pessoa sincera, se você não seguir ninguém, se você não mentir, se você não roubar, é mais que cargo. Sabe, seja sempre uma pessoa boa. Deixe Jesus Cristo trabalhar em sua vida, que ao passar do tempo você vai saber o que Ele quer para você. E o que Ele quer para você é que você fique na presença dEle, que você não saia, que você examine as Escrituras, que você leia, que você busque o melhor dom para você. Com o tempo, você vai saber o que é. Você vai entender as Escrituras. Você vai ter o dom de ensinar, o dom de evangelizar, o dom de pregar, se é para cantar o louvor, se é para escrever, se é para fazer uma coisa ou outra. Peça para Deus o dom mais cabível a você. Peça para Ele assim que Ele tenha misericórdia de você, te dê força no Espírito Santo, te dê fé. E acrescente quadriplicado aquilo que você não sabe para você saber, para você fazer o melhor para com as pessoas, tá bom? Seja sempre uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Vá na igreja, não vá em busca de cargo, vá em busca de você querer morar no céu. Vá em busca de você dar um bom testemunho e ensinar a outra pessoa. Conversar e ser amigo, é isso que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Não peçam coisas absurdas ao Senhor, como essa mãe pediu para os filhos dela sentar direito ou à esquerda. Certo? Peça para o Senhor aquilo que você tem capacidade de fazer. Você vai entender, você vai compreender. Peça os dons de ensinamento e evangelismo para o Senhor.
Dom de pregação, o dom de amor, os frutos do Espírito Santo, a misericórdia, a fé, a disciplina, a doutrina, a caridade, a bondade, a mansidão, a benignidade. Peça as coisas assim para o Senhor. Peça para você ser amigo do Senhor. Peça para Jesus Cristo para você ser amigo de Deus. Peça para Deus para você ser amigo de Jesus. Certo? Antes de mais nada. E as demais coisas eles serão acrescentadas, que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria nas Escrituras. E a tua vida como você tem, teu trabalho, tua casa, tua família, certo? E você será uma pessoa mais abençoada que você já é. Só não peça para o Senhor coisas absurdas. Às vezes você pede para o Senhor aquilo que não é para você. Peça para o Senhor abençoar a outra pessoa, porque o Senhor também te abençoará. Tá bom? Que Deus abençoe você nesse domingo de manhã. Seja uma pessoa boa, uma pessoa sincera, tá bom? Não se esqueça, hoje à noite tem culto, participe. É sempre uma bênção participar dos cultos, aprender, ser abençoado e levar uma bênção em sua vida. E compartilhar com sua família, com seus amigos, aquilo que Jesus quer para com nós, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.